Olá, seja bem-vindo ao canal Teólogo Rafael Cardoso em Ação. Hoje abordaremos sobre o assunto máximo da nossa fé cristã, a esperança. Cristo ressuscitou dentre os mortos. A lição de número 11 da presente lição fala sobre a vitória sobre a morte. Jesus ressuscita. O texto áureo está baseado em João 20, verso 9, ao qual diz: porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Você sabia que a morte e a ascensão de Cristo não foi um acidente? Foi algo planejado na eternidade? A Bíblia fala que o Cordeiro de Deus já estava morto antes mesmo da fundação do mundo. Deus assim o quis, que o seu Filho morresse por nós. Mas como se deu tudo isso? Imagine um filme de terror, para quem gosta de assistir essas coisas. Tem carnificina, tem sangue e no final tem morte. Essa era a nossa história. Nós estávamos sentenciados à morte. Não tinha saída, não tinha esperança. O homem estava sentenciado a ir para o inferno. O homem estava sentenciado a sofrer castigo eterno. Um filme de terror que nós viveríamos por toda a eternidade. Só que foi feita uma pergunta na eternidade, o livro de Isaías diz bem isso: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ninguém respondia nada. Mas o Cordeiro de Deus, ele se prontificou, Cristo se prontificou a vir a esta terra e a sofrer pelos nossos pecados. Note bem, não poderia ser alguém com defeito, note bem, não poderia ser alguém com pecados. Tinha que ser alguém totalmente limpo de todo tipo de mancha, pecado e tudo mais. Cristo, apenas o próprio Deus, poderia se prontificar para esta vaga. E ele veio. Ele desceu a esta terra, enquanto aqui presente ele amou. Enquanto aqui presente ele libertou, ele curou, ele fez muitas coisas que gerou encantamentos em alguns e ódio em outros. Só que, pasme, quem o odiava era quem deveria amá-lo. Eram os religiosos. Os religiosos começaram a invejar Cristo Jesus. Os religiosos começaram a olhar para ele e ver nele uma ameaça. Porque Cristo ele exercia misericórdia. Ele andava com quem os religiosos não queriam andar. Ele dava valor a quem os religiosos não davam valor algum. E isso gerou ciúmes. Isso gerou controvérsias. Isso gerou inveja. E esta inveja levou os religiosos, em comum acordo, ali traçaram um plano e pegaram Judas, que foi o traidor, que os levou até ali o Getsêmani e entregou Cristo Jesus. E nós vemos que essa situação, Cristo foi ali levado para Anás, para Caifás, tentaram inventar algumas coisas, as provas não se sustentavam, mas ainda assim eles detinham poder, então eles empurraram provas, empurraram situações, inventaram situações, calúnias, injúrias, e Cristo foi levado até as autoridades, tendo sido levado até as autoridades, foi sentenciado à morte. A multidão preferiu, estamos assim, bem resumindo, a multidão preferiu Barrabás a Cristo Jesus. Até hoje, né, a multidão às vezes prefere o erro ao certo. As pessoas preferem o que é errado ao invés do que é certo. Dão mais valor ao errado do que o certo. E a multidão preferiu dar valor ao errado. Mas isso já estava no plano de Deus, né? Ele precisava que isso, né, viesse a acontecer. E foi o que ocorreu, e foi o que aconteceu. Cristo, tendo sido sentenciado à morte, ele recebeu o castigo pelas autoridades. Foi sentenciado que ele recebesse chicote em seus lombos. Note bem que os chicotes daquele tempo eram bem diferentes. Eram instrumentos de tortura. Eram de couro, havia um pedaço de metais, ossos de animais. Todo tipo de objetos cortantes tinham naquele chicote. De modo que quando o algoz ele chicoteava as costas de Cristo, vinha junto o sangue, vinha junto pedaço de carne, pedaço de pele. Então era um castigo bem atroz,
bem complexo, bem complicado, de modo que quando Cristo ele colocou as costas levou a cruz às costas, e ele já estava bem debilitado, bem fragilizado, porque já havia sofrido muitas chicoteadas. Fora a coroa de espinhos que foi feita para ele, e bateram com a cana ali na cabeça de Cristo, e aquela coroa de espinho adentrou para dentro. Olha só o que Cristo teve que sofrer por nós. De modo que quando ele começou a carregar aquela cruz, ele foi carregando aquela cruz, em algum momento ele foi perdendo as forças, de modo que ele caiu, porque já havia perdido muito sangue, tendo que o sireneu, o ajudar a levar aquela cruz. Tendo chegado lá no Gólgota, fora da cidade, pegaram Cristo Jesus e um pedaço de prego, que não era um prego comum de hoje, de uma espessura bem maior, adentrou na mão de Cristo, na mão direita, na mão esquerda, nos pés do Senhor, e eles levantaram aquela cruz, e fico a imaginar eles tendo levantado Cristo no madeiro, o choque, que ele recebeu em seu corpo, quando a cruz fora levantada e seus ossos, seus membros começaram a serem esticados, o sofrimento, a agonia. A cruz era um instrumento de tortura, a cruz era um instrumento de dor. Como eles zombaram de Cristo, como eles fizeram Cristo passar pela dor. Só que o ponto mais alto nisto estava por vir, não era a crucificação, não era o escárnio. O ponto mais alto estava por vir, que era ele ressuscitar ao terceiro dia. Ele brada ao Pai, ele entrega o Espírito, e todos pensam estar, de fato, acabado. É mais um que entrou para as estatísticas de Roma, mais um crucificado. Só que Cristo não era mais um. Ele era o próprio Deus encarnado. Diz o texto sagrado que ao terceiro dia, Maria Madalena sai bem cedo, de madrugada, para ali ver o corpo do mestre. Só que ao chegar ali, ela tem uma surpresa, uma grata surpresa. Havia apenas os lençóis, o corpo não estava mais ali, a pedra estava removida, um anjo anuncia para ela, porque, procura entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está aqui, ele ressuscitou. E desde então, ele começou a aparecer para um aqui, para outro ali, para outro aqui, e nos trazer esperança. O ponto alto do Evangelho é que ele não está preso numa cruz. O ponto alto do Evangelho é que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então isso nos traz uma esperança. Traz uma esperança para você, traz uma esperança para mim, para todos nós. A morte, ela não é o fim. Para aquele que entrega a sua vida para Cristo, como ladrão na cruz, estavam à direita ou à esquerda. O da direita, ele se entregou, ele deu crédito a Cristo. Ali foi pregado para ele a mensagem da cruz, um inocente ali, E Cristo era o inocente que estava ali naquela cruz, pagando um alto preço pelos pecados de toda a humanidade. Ele aceitou aquela mensagem e para ele houve esperança. Como pode haver para você hoje, como pode haver para você agora. Você não precisa morrer para ter esperança. A partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo Jesus, a esperança já entra para você aqui agora. O reino chega para a sua vida hoje. E esta é a oportunidade. Cristo ressuscitou para que você tenha vida, e vida com abundância. Quer receber esta vida? Quer receber esta paz? Quer entregar a sua vida para Cristo? Talvez você está vivendo um filme de terror. A sua vida até aqui tem sido um terror. Tragédia após tragédia, humilhação após humilhação, dificuldade após dificuldade. Só que Cristo quer te trazer o reino, quer te trazer paz. Cristo não te promete casa linda. O Evangelho não te promete dinheiro na conta bancária. O Evangelho não te promete uma vida sem problemas. Mas o Evangelho te promete uma vida de esperança, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de amor, uma vida de benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isto o reino te oferece. Quem sabe hoje é a oportunidade que você precisa
de levantar a sua mão e entregar a sua vida para Cristo Jesus e ter esperança, não nesta terra, não nas autoridades daqui, mas no que está por vir, né, sobre a sua vida, que é a eternidade. Este quem vos fala é o teólogo Rafael Cardoso. Somos especializados em teologia sistemática e estamos nesse canal para pregar a palavra do Senhor. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal. Quero te apresentar também o nosso curso de teologia, um curso de teologia acessível a todos. Apenas R$ 9,99 você vai estar adquirindo este curso e vai estar aprendendo matérias como eclesiologia, martiologia, pneumatologia, entre outras, né? A um custo bem barato, apenas uma única vez, um único pagamento, né? E você vai estar tendo acesso a esse curso com direito a certificado na plataforma da Hotmart. Olha só, né? Que coisa linda. Aprender a palavra é coisa linda, é coisa que nos motiva. E o intuito de eu preparar este curso é para que você que está se introduzindo em teologia, né, comece a compreender um pouco, né, introduzindo-se, né, em matérias teológicas a um custo bem baixo, bem, né, sem dispêndio, né, onde todos possam aprender teologia básica. Pois bem, fique à vontade. Nos comentários abaixo aí vai ter um link que vai estar te direcionando, né, para a plataforma da Hotmart, onde você vai estar podendo adquirir este curso que vale a pena e vai poder começar a aprender assuntos sobre Deus. Mas o importante é que você tenha esperança. Aceite Jesus e tenha a vida eterna. Cristo morreu, mas ressuscitou para que você tenha esperança. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em Cristo Jesus.